dia, bem-vindos e bem-vindas ao Proclamação. Essa semana e durante esse mês de abril, conversamos e continuaremos conversando sobre o estudo e ensino da Bíblia. O texto destes dias é o livro de Lucas, tema da reflexão das igrejas batistas do estado nas escolas bíblicas dominicais. Mas antes de seguirmos com a série de mensagens dessa semana, o Proclamação hoje começa apresentando a você o programa Avança Brasil. Quem nos conta um pouco mais sobre este ministério é Fernando José Júnior, missionário da JMN, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Confira. Bom dia. O programa Avança Brasil é um programa missionário de esportes. Hoje ele está aqui no Brasil com este nome, mas é conhecido mundialmente como o PEM, Programa Esportivo Missionário. Hoje nós brasileiros somos o grupo que mais exporta missionários para o exterior nesta área. E aí a Convenção Batista Brasileira resolveu trazer para o Brasil este ministério. E a Junta de Missões Nacionais abraçou essa ideia e formou o programa Avança Brasil. Esse programa traz para a igreja da seguinte forma: a sua igreja pode ter um ministério esportivo. Ele não precisa ser apenas um futebol, porque o esporte em si ele não é só o futebol, ele tem todas as modalidades. Você pode abranger desde o pequenininho até o mais idoso, até a terceira idade. E você pode levar, através de uma brincadeira lúdica ou através de um esporte, podemos trazer inovações. De que maneira? Por exemplo, podemos usar uma brincadeira lúdica para levar o evangelho através dessa brincadeira lúdica. Podemos também fazer a evangelização nas ruas, utilizando a ferramenta esporte. Exemplo, o skate, o slackline, futebol, vôlei e outras formas. Por que nós estamos hoje aqui em Pernambuco? A nossa ideia é fazer com que as igrejas batistas de Pernambuco, juntamente com a Convenção e Juntas de Missões Nacionais, possa desenvolver um programa novo, onde as igrejas terão acesso a esta nova ferramenta. A sua igreja pode fazer parte também desse projeto. Basta que você entre em contato com a Convenção Batista de Pernambuco e entre em contato com o setor de missões. E eles vão dar todas as informações de como você ter, no caso, o missionário, que possa ir até a sua igreja ou a sua associação para dar um treinamento, onde nós estaremos dando passo a passo como você pode montar esse ministério. Você que tem acompanhado a Proclamação desde segunda-feira já sabe. Quem conduz a série de reflexões dessa semana é o pastor Gileade Júnior, da Igreja Batista da Concórdia. Bom dia, queridos. Bom dia, querida Igreja Batista da Concórdia. Durante esta semana, estamos tratando a respeito do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Evangelho que será tratado pelo pastor João Marcos durante todo este mês. Muitas lições são relevantes e serão extraídas desse precioso texto da Palavra de Deus. Nesta semana, eu falei para vocês que gostaria de chamar sua atenção para 4 encontros preciosos que eu percebo neste texto do 1º capítulo de Lucas. O primeiro, já falei para vocês, Zacarias encontrou com um anjo, e agora, a partir do verso 26 até o verso 38, quero chamar sua atenção para o encontro de Maria com o anjo. O texto diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quando o anjo entrou ali, ele fez uma saudação e disse: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Quando Maria ouviu estas palavras, diz o texto, ela se turbou e ficava tentando compreender que saudação seria essa. Então o anjo disse que ela não precisava ter medo. Ela teve medo, como teve Zacarias. E o anjo, da mesma forma que disse a Zacarias, e em todas as experiências que temos com Deus, ele nos diz isso, nós não precisamos ter medo. E ele disse: "Não tenha medo, pois achaste graça
diante de Deus. E então fala a promessa de Deus, aquilo que havia de se cumprir na vida dela a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho interessante que, ao contrário do que aconteceu com Zacarias, ele perguntou ao anjo, como eu posso ter certeza de que isso vai se cumprir? A Maria foi bem diferente. Ela parece que acreditou imediatamente, ela creu imediatamente naquilo que o anjo havia dito. Apenas ela faz uma pergunta, como se fará isso? Como Deus poderá realizar uma obra maravilhosa como essa? E aí o anjo continua falando para ela sobre o Espírito Santo e essa obra se realizando através dele. E não para por aí, ele diz, eu quero lhe dizer mais, Deus pode fazer muito. E não é só você, mas a sua prima, aquela que já estava com muita idade e não tinha filhos, também uma obra maravilhosa está se cumprindo na vida dela. E ele prepara ela para dizer uma verdade maravilhosa que está no versículo 37, porque para Deus nada será impossível. Você pode acreditar nisso? Que para Deus nada é impossível? Quando estava lendo esse texto, porque ele fala a respeito de duas mulheres que estariam grávidas, lembro da experiência que tive com a minha esposa. Depois de alguns anos de casamento, queríamos muito ter um filho e este filho não vinha. Oramos, pedimos a Deus, mas recorremos à ciência e aos tratamentos possíveis. E depois de muitos tratamentos e exames, no último procedimento, a médica chamou-me e disse, a ciência não pode mais fazer nada por vocês. E naquele momento, então, quando nada do ponto de vista humano poderia ser realizado, parece que é o momento que Deus resolve agir. E isso se tornou uma verdade em nossas vidas. Aquilo que era impossível aos homens, aquilo que não era possível à ciência, se tornou possível para Deus. Porque para Deus nada será impossível. E depois de algum tempo, minha esposa ficou grávida e nós tivemos o nosso filho, a nossa filha, a Maria Isabel, que já falei sobre ela para vocês lá na segunda-feira. Queridos, Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na minha vida e na sua vida. E é necessário que creiamos que Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quer, para cumprir todas as suas promessas, para fazer tudo aquilo que, segundo as Escrituras, Ele diz, pode fazer por minha vida e por sua vida. O texto é muito claro e eu quero ler mais uma vez para você, porque ele diz, porque para Deus nada será impossível. A questão é que você precisa, como Maria, no versículo 38, ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É com fé nos aproximarmos do Senhor e dizermos, como ela disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E deixar os resultados dessa obra que Deus tem a realizar nas nossas vidas, nas mãos dEle, e desfrutarmos deste bem que Ele há de realizar em nossas vidas, de acordo com a nossa fé. Que Ele nos abençoe. Até amanhã, no nosso próximo encontro. Hoje chegamos ao fim do Proclamação com um convite especial. Entre os dias 30 de abril e 2 de maio, na Igreja Batista de Areia Branca, em Petrolina, acontece a 42ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Todos estão convidados a ouvir a Palavra de Deus e compartilhar deste momento importante aos batistas do Estado. Momento de transparência, prestação de contas e decisões. Você que é membro de Igreja Batista afiliada à nossa convenção, se inscreva e participe também com sua voz e voto. Informações pelo site cbpe.org.br. Uma ótima quarta-feira a todos e todas. A paz e o amor de Cristo.